Neemias capítulo 1, versos 5 a 11. Este texto registra a oração de Neemias. Diz então: E disse Neemias: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Hoje nós falaremos sobre os atributos de um intercessor. Os atributos de um intercessor. Como consolador, Neemias viveu perto dos homens, viveu perto das pessoas. Como intercessor, ele viveu perto de Deus. É importante notar que, via de regra, um consolador é um intercessor, e um intercessor é um consolador, porque quem se importa com as pessoas, leva a causa das pessoas diante de Deus, e quem leva as causas das pessoas diante de Deus, se importa efetivamente com essas pessoas. Essa oração de Neemias aqui descrita, é uma das orações mais significativas registradas na Bíblia. Ela contém os grandes pontos de uma principal oração. Ela tem adoração, ela tem petição, ela tem súplica, ela tem confissão, ela tem intercessão. Se vocês notarem, ela segue de certa forma o mesmo padrão da oração modelo que Jesus Cristo ensinou à igreja. Ela começa adorando a Deus, ela faz súplicas a Deus, ela confessa a Deus os seus pecados, e ela tem intercessão intensa diante de Deus pelo povo. O que é, na verdade, um intercessor? O intercessor é alguém que leva uma causa de uma pessoa necessitada ao Deus que está sentado no trono, de uma pessoa profundamente carente da intervenção divina. Então este alguém se torna um reparador de brechas e entra junto ao trono da graça e defende esta causa da pessoa diante de Deus. Vou ilustrar isso. Na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, Ésquilo acabara de ser condenado à morte pelos atenienses. Estava para ser executado. O país estava em guerra. O irmão de Ésquilo, Amintas, era um herói de guerra. E estava no campo de batalha, defendendo a sua cidade e o seu país. E quando o tribunal se reuniu para condenar Ésquilo à morte, seu irmão entra no tribunal com a marca de guerra, defendendo a sua cidade e o seu país. Ele perdeu a sua mão direita. Perdeu a sua mão direita. E quando ele chegou no tribunal, sem falar uma palavra sequer em defesa de seu irmão, diante dos juízes, ele ergue a sua mão, o seu braço sem mão, em favor de seu irmão,
E quando os juízes viram aquele herói de guerra, que se sacrificara pela sua cidade e pelo seu país, entrando no tribunal para defender seu irmão, sem uma palavra sequer, apenas com esse gesto, de um braço sem mão, os juízes entenderam, retrocederam, e aliviaram a pena, e mais do que isso, inocentaram Ésquilo por causa da intercessão, silenciosa porém eloquente, de seu irmão. O que é um intercessor? É alguém que chega diante de Deus e defende a causa de alguém profundamente carente e necessitado. Pensem vocês na eficácia e no poder do nosso intercessor celestial. Toda vez que somos acusados, Jesus Cristo, nosso supremo advogado, se levanta com as marcas em suas mãos e defende a nossa causa junto ao trono de Deus. Neemias é um intercessor. Ele está colocando a causa do seu povo diante de Deus. E como é que nós poderíamos olhar para este homem como intercessor? Quais são os atributos de um intercessor? Em primeiro lugar, um intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. O intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. Você nunca vai encontrar um egoísta sendo intercessor. Um egoísta, ele só pensa nele. Ele só lembra dele. Ele só se importa com ele. O mundo gira em torno dele. Você já orou com alguém e ficou surpreso quando este alguém gastou minutos e mais minutos, tempo e mais tempo, só orando por ele e por ele, no máximo pela casa dele, e não lembrou-se de mais ninguém ao redor dele? O intercessor não tem essa característica. O intercessor sente o peso dos outros sobre os seus ombros. O intercessor torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. Quando Neemias foi informado do problema que Jerusalém estava enfrentando, muros quebrados, portas queimadas, o povo debaixo do opróbrio, esta informação levou-o à intercessão. Nós dissemos aqui, quarta-feira passada, o que isso significa: muros quebrados, portas queimadas e opróbrio e miséria. Significa, em primeiro lugar, insegurança. Muros quebrados, uma cidade sem segurança pública. Portas queimadas, a porta era onde os juízes julgavam a cidade, uma cidade sem justiça. Opróbrio e miséria, pobreza. Uma cidade marcada por insegurança pública, por injustiça e por miséria e pobreza. Essas informações levaram Neemias a chorar, a lamentar, a orar e a jejuar durante 4 meses, durante 120 dias. Um intercessor sente a dor dos outros em sua própria pele. É aquele que tem compaixão. Neemias era copeiro do rei, alta função, na corte, no palácio, do homem mais poderoso da terra. Alto salário, privilégios, fausto, riqueza, luxo. Ele não apenas estava no palácio, mas ele era o copeiro do rei, ele quem bebia o vinho do rei, ele quem se alimentava primeiro com a comida da mesa do rei, tinha todas as regalias que o rei possuía. Mas quando ele ficou informado do drama do seu povo, a dor do seu povo doeu no seu coração. A aflição do seu povo alfinetou a sua alma, porque foi um homem incapaz de se solidarizar com o seu povo. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou durante 120 dias em favor do seu povo. Eu pergunto a você, você tem sido intercessor? A aflição das pessoas que estão à sua volta afligem você? Incomodam você? Você tem chorado ultimamente por alguém? Qual foi a última vez que você jejuou em favor de alguém? Quantas vezes você lamentou diante de Deus por alguém? Quanto tempo durou o seu período de intercessão por alguém? Segundo lugar, quem é o intercessor? O intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. O intercessor aproxima-se de Deus com um profundo senso de reverência.
Notem vocês que nós estamos assistindo hoje uma coisa, parece que curiosa. Hoje as pessoas parecem ter muita intimidade com Deus na verbalização, na forma de se referirem a Deus, chamando Deus de paizinho, e não tem nada de errado nisso. O que nos impressiona é que as pessoas que mais tinham intimidade com Deus, que mais conheciam a Deus, que mais andaram com Deus, que mais experimentaram a intimidade de Deus, foram as pessoas que mais se aproximaram de Deus com profundo senso de reverência. Olha como este homem se aproxima de Deus. Ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Este homem tem uma convicção profunda de que Deus é o governador do mundo. Ele focaliza a sua atenção na grandeza de Deus, em vez de focalizar a sua atenção na enormidade do problema. Às vezes nós ficamos perplexos diante da grandeza esmagadora do problema que nos aflige, que conspira contra nós. E aí ficamos achatados, esmagados. Mas Neemias se dirige a Deus num senso profundo da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus. Ele começa a sua oração adorando a Deus por quem Deus é. Um intercessor, meus irmãos, ainda fundamenta-se não nos seus méritos, ou melhor, um intercessor aproxima-se de Deus sabendo que para Deus não há impossíveis. Veja bem como ele trata Deus. Deus grande e temível, Deus dos céus. Se Ele é o Deus dos céus, que causa é demasiadamente difícil para Ele? Que problema pode ser insolúvel para Ele? Meus amados irmãos, oração tem que partir deste pressuposto primário. A quem nos dirigimos? Qual o tamanho do nosso Deus? Qual é a grandeza do poder do seu Deus? Que tipo de pedido você pode apresentar para Ele? Eu gosto muito de estudar a teologia da oração de Paulo. Se você notar, a Bíblia registra algumas orações de Paulo. Nessas orações, Paulo expressa sua teologia mais profunda, alcança as alturas mais excelsas do seu pensamento teológico. E na carta aos Efésios, no capítulo 3, talvez Paulo faça a oração mais ousada de toda a história. E ele começa a orar e diz, e pede a Deus para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Você pode entender isso? Você pode compreender o que Paulo está pedindo? Quando a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter a Deus, Paulo tem a audácia, a ousadia de pedir que sejamos tomados, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo estava como que num delírio teológico, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há limites em Deus, não há nada que Deus não possa fazer. E antes de Neemias apresentar a Deus o seu pedido, ele tem compreensão de quem é Deus, a majestade, a grandeza absoluta de Deus. Quem é o intercessor? Em terceiro lugar, o intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Vejam vocês o verso 5, o intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Ele diz que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Que aliança é essa? Deus firmou com você uma aliança eterna, meu irmão, minha irmã. Uma aliança eterna, de ser o seu Deus, de você ser o seu filho. O Deus eterno fez uma aliança com você, de abençoar você, de guardar você, de sustentar você, de proteger você, de abençoar você com toda a sorte de bênção, de estar com você em todos os momentos, de nunca abandonar você, de nunca rejeitar você, de segurar você pela mão dele, de conduzir você em triunfo, de receber você na glória. Deus firmou com você esta aliança. Ele é fiel a esta aliança. Uma das coisas mais bonitas da Bíblia é estudar o pacto, a doutrina do pacto, a doutrina da aliança.
Deus firmou conosco uma aliança, e Deus é fiel a esta aliança. Diz o apóstolo Paulo: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O intercessor ainda fundamenta-se, não em seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Que coisa boa, irmãos, é nos aproximarmos de Deus com esta noção de que Ele é fiel. Você é meu filho, você é minha filha, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, eu estarei com você todos os dias. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não submergirão você. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em você, porque eu serei com você. É a promessa dele, é a fidelidade dele, é a aliança dele com você. Por isso, irmãos, quanto mais você conhece teologia, quanto mais você conhece a Bíblia, mais despertado para a oração você deveria ser. Quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais nele você deveria confiar, mais a ele você deveria recorrer. Esta é a marca de um intercessor. É alguém que se firma na fidelidade de Deus. Quarto lugar, quem é um intercessor? Quais são os atributos de um intercessor? Um intercessor é alguém que importuna Deus com as suas súplicas. Veja você, o intercessor é alguém que não descansa, nem dá descanso a Deus. Olha o versículo 6, quando ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Meus irmãos, que coisa fenomenal é isso aqui. Ele diz que faz essa oração dia e noite. Quanto tempo? 4 meses. 4 meses, 120 dias de oração, jejum, pranto, choro, lamento, colocando a causa do povo de Deus diante de Deus de dia e de noite, insistindo com Deus, batendo a porta da graça de Deus. Se nós percebermos, queridos irmãos, nós temos essa deficiência na intercessão. Às vezes uma pessoa pede oração, você ora um dia, você lembra uma semana, mas aí vem outros problemas, vem outros interesses, vem outras preocupações, e você abandona aquela súplica, abandona aquela intercessão, deixa de lado aquela causa. Nós não temos perseverança, nós não temos persistência, nós não insistimos com Deus. Mais do que isso, nós não somos importunos. Lembra lá de Isaías 62, quando ele relata a oração, que diz que não descansa nem dá descanso a Deus. Esta é a oração da igreja, esta é a postura de um intercessor. Ele coloca esta causa diante de Deus e fica ali esperando. Lembra da parábola que o Senhor Jesus contou, do amigo que recebe uma visita na casa dele, à beira da meia-noite, e não tem pão em casa, e ele vai à casa do vizinho e diz: olha, vizinho, bateu a porta, eu preciso de 3 pães. O vizinho diz: mas eu não vou te dar 3 pães agora, porque eu já recolhi, meus filhos já estão dormindo, já estão na cama, e não tem jeito não. Eu falei: eu não vou embora, eu preciso de 3 pães. E diz a parábola que o vizinho teve que levantar, arranjar os pães para ele, porque do contrário ele não ia embora. É preciso ter essa insistência. Não é que a Bíblia está nos ensinando que Deus é como esse vizinho que está dormindo, que está descansando e que não tem mais tempo, que já está cansado e que está indisposto a atender, não. Por que é que o Senhor nos manda insistir? Por que é que Deus não atendeu a oração de Neemias no primeiro momento que ele começou a orar e esperou 4 meses de oração? É porque às vezes, queridos, nós precisamos valorizar a dádiva que estamos pedindo. Deus quer trabalhar em nós antes de nos conceder as suas bênçãos. Nós estamos acostumados com o sistema fast food, não é verdade? Os restaurantes à la carte hoje estão em crise. Hoje ninguém tem paciência, a não ser num dia muito especial, mas no dia a dia, ninguém tem paciência de chegar no restaurante, fazer o pedido e esperar fazer a comida. Ninguém tem essa paciência mais. Você quer tudo na hora, pronto e a hora. Você tem pressa. Mas às vezes, que Deus delata, demora, não é porque Deus é indiferente,
Não é porque a mão de Deus está fechada. Não é porque Deus precisa de que alguém interneça o seu coração fechado para ele responder a oração, não. Não tem ninguém que seja mais misericordioso do que Deus. Não tem ninguém mais amoroso do que Deus. A questão é que Deus está trabalhando em nós. Deus está nos ensinando a depender dEle. Deus está trabalhando as causas à nossa volta, quando nós estamos de joelhos, intercedendo, colocando uma causa diante dEle. Precisamos insistir com Deus, dia e noite, em jejum, em pranto, em lamento, em oração. Outra coisa, o intercessor é alguém que se coloca na brecha em favor de alguém. Veja você que ele ora em favor do povo. Ele chora por alguém que não é ele mesmo. Ele se importa com alguém fora dele. Meus amados irmãos, como isso é necessário hoje como igreja. Nós chorarmos uns pelos outros, nós nos afligirmos uns pelos outros. O problema do meu irmão ser o meu problema, a dor do meu irmão ser a minha dor. Já imaginaram se a igreja fosse esta comunidade, onde cada um se importa com o outro? Leva as cargas uns dos outros, intercede uns pelos outros, chora uns pelos outros, sofre uns pelos outros. Que revolução não aconteceria? Como isso impactaria a sociedade? Como isso mostraria ao mundo que na verdade a igreja é uma família que se importa, que se ama? Neemias está diante de Deus em favor do povo de Israel, dos servos de Deus. Esta é a marca de um intercessor. Quinto lugar, qual é o atributo de um intercessor? É alguém que reconhece os seus pecados e os pecados do povo e os confessa a Deus. Veja você versículos 6b e 7. E diz aí no verso 6b: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Preste atenção em algumas coisas aqui. Primeiro, o intercessor tem consciência das causas da derrota do povo. Neemias entende uma coisa: o cativeiro na Babilônia foi por causa do pecado. Nós não temos às vezes essa cosmovisão, essa perspectiva. Diz Daniel capítulo 1, você estudou comigo isso? Que Deus entregou Jerusalém e os vasos do templo nas mãos do rei da Babilônia. Não foi o poder de Nabucodonosor, não foi o exército caldeu, não foram as armas de guerra de Nabucodonosor, não foram os exércitos com as suas estratégias, mas diz a Bíblia que Deus os entregou nas mãos do rei da Babilônia. Por que entregou? Por quê? Por causa do pecado. O pecado traz derrota. Se você notar, depois de 70 anos de cativeiro, lá no capítulo 9 de Daniel, ele está orando outra vez. Por que ele está orando? Confessando a Deus os pecados do povo e chorando diante de Deus. Por quê? Porque Daniel leu na profecia de Jeremias, que depois de 70 anos, Deus libertaria o seu povo do cativeiro, mas a libertação do povo passaria pelo arrependimento do povo, pelo quebrantamento do povo, e depois de quase 70 anos de cativeiro, o povo estava na Babilônia, mas o coração estava endurecido ainda. E Neemias ora para que o coração do povo se derreta diante de Deus. Agora, tinham se passado cerca de 120 anos, desde o cativeiro. E a geração que voltou da Babilônia para Jerusalém está em pecado outra vez. Voltou, mas a situação não mudou, a vida não mudou, o povo está debaixo de opróbrio. E agora Neemias ora outra vez e disse: Deus, nós temos pecado contra ti. Amado irmão, o pecado traz derrota para a vida, para a família e para a igreja. O pecado traz opróbrio. Se você olhar para a história, você vai ver isso na vida de Acã, na vida dos filhos de Eli, na vida de Davi, na vida de Israel, na vida das famílias hoje. Deus não pode recompensar o pecado. Onde tem pecado, tem juízo de Deus. Segunda coisa que Neemias entendeu: o intercessor identifica-se com os pecados do povo.
Um intercessor nunca será um acusador. Preste atenção nisso. Onde você encontrou uma pessoa acusando, pode saber que você não encontrou nessa pessoa um intercessor. Um intercessor não é um acusador. Um intercessor é uma pessoa sensível. É uma pessoa que se identifica. É uma pessoa que se solidariza com o drama do outro. E que sente o drama do outro. E mais do que isso, se sente responsável também por aquela situação. Por isso ele confessa: eu e a casa do meu pai temos pecado. Outra coisa, um intercessor faz confissões específicas. Nota o versículo 7, que as orações de confissão de Neemias não são genéricas, não são abrangentes demais, porque às vezes nós vamos confessar para Deus nossos pecados, e nós falamos tudo e não falamos nada. Deus, perdoa as multidões dos meus pecados. Isso não quer dizer nada. Que pecados? Que transgressão? Afinal de contas, o que é que você fez? Veja você que no versículo 7, Neemias especifica: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Depravação moral. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste. Desobediência à palavra de Deus. Será que nós temos feito esse tipo de confissão? Pessoalmente, na nossa família, na nossa igreja. Deus, perdoa a igreja. Perdoa a primeira igreja presbiteriana de Vitória, Senhor. Porque ela não tem vivido de modo digno. Porque ela tem transgredido os teus estatutos, as tuas leis, os teus mandamentos. Mas não é pensando no outro, não. Acusando, não. Condenando o outro, não. Nós, eu e a casa de meu pai, temos procedido também dessa mesma maneira. Quem pode se aproximar do Deus Santo sem ter profunda convicção de pecado? Para mim, uma das coisas mais instrutivas é o livro de Isaías. Se você ler o capítulo 5 do livro de Isaías, você vai notar que Isaías está distribuindo ais para os beberrões, ais para os corruptos, ais para aqueles que se enriquecem ilicitamente, ais para aqueles que são gananciosos, juntando casa a casa, campo a campo, deixando o pobre na miséria. Ai daquele que se prostra diante de um ídolo. Aí ele entra na casa de Deus, contempla Deus assentado no trono, santo, 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 e agora ele então diz: ai de mim, eu estou perdido. Enquanto você não contemplar a santidade de Deus, você só vai ver o pecado dos outros, mas não o seu próprio pecado. Mas quando você está diante de Deus, do Deus grande e temível, do Deus dos céus, você vai ver o seu próprio pecado. Você vai confessar o seu próprio pecado. Sexto lugar, o atributo de um intercessor. O intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Veja os versos 8 a 10. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo... Meus amados irmãos, o intercessor chega sempre diante de Deus com esta palavrinha: lembra-te, Senhor. Mas será que Deus precisa ser lembrado? Não é isso uma ousadia? Meus amados, o que o texto está dizendo é o seguinte: Deus tem zelo pela sua palavra em a cumprir. Quando você ora desta maneira, lembra-te, Senhor, da tua palavra, você está evocando algo que Deus tem compromisso de cumprir. Sempre que você ora, firmado na palavra, você ora segundo a vontade de Deus. Você ora a palavra. Dr. Mark Bubeck chama isso de orações doutrinárias. Orações doutrinárias. Você ora levantando promessas de Deus. Você ora evocando a palavra de Deus. Você ora relembrando a Deus as promessas de Deus. Vós que fareis lembrar do Senhor, diz Isaías, não descanseis, nem deis a Ele descanso. Oração não é vencer a relutância de Deus. Oração é apropriar-se da sua mais alta disposição. Lembra-te, Senhor. Lembra-te. Tu prometeste, Deus. Esta é a oração que Deus responde. Esta é a oração que está comprometida com a própria promessa de Deus. Segunda coisa, o intercessor compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Versículo 8b, ele diz o seguinte: lembra-te, Deus, que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Preste atenção nisso. Nós não devíamos esperar bênção para a igreja onde tem pecado, não. Nós não deveríamos esperar bênção para a sua vida ou para a sua família onde tem pecado, não.
Neemias está esperando, é juízo mesmo. Prometeste a Moisés, teu servo: se transgredirdes, vos espalharei. E por que o povo foi espalhado para a Síria, para a Babilônia? Porque transgrediram. Irmãos, preste atenção que a fidelidade de Deus está tanto na bênção quanto na maldição. Deus é fiel. Ele prometeu abençoar se você obedecer, mas Ele prometeu também enviar juízo se você desobedecer. E Ele é fiel. Porque o povo desobedeceu, o povo foi disperso. Neemias entende isso. Em terceiro lugar, o intercessor compreende que o arrependimento sempre redunda em restauração. Olha o verso 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que significa? Que não importa quão longe de Deus você esteja, quão fundo seja o poço que você tenha caído, quão amarga seja a situação que você esteja vivendo, se você se arrepender, Deus restaura você. Ele é fiel. É promessa dele. Onde tem arrependimento, tem restauração. Onde tem coração quebrantado, aí Deus vem para pôr essa pessoa de pé. Deus não rejeita um coração quebrantado. Que coisa maravilhosa. Este Deus é o Deus do juízo, mas este Deus é o Deus do perdão. Ele tem prazer no perdão. Ele tem prazer na misericórdia. Ele é rico em perdoar. Mas ainda, queridos, em quarto lugar, preste atenção que coisa sublime. O intercessor compreende que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com esse povo. Verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Olha que coisa boa. Quando um filho de Deus cai em pecado, ele não deixa de ser filho de Deus. Quando um servo de Deus tropeça e cai, ele não deixa de ser servo de Deus. Quando um servo de Deus é infiel, ele não deixa de estar debaixo da aliança. É por isso que vem a disciplina. É por isso que vem o juízo. Sabe por quê? Porque você não é bastardo, você é filho. E Deus disciplina a todo filho a quem Ele ama. Neemias, ao interceder, ele tem coragem de dizer: Deus, eles ainda são teus servos. Eles ainda estão debaixo da tua aliança, Senhor. Que coisa boa! É que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. E o nosso pecado não pode anular esta aliança da graça. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. É por isso que não somos consumidos. É por isso que nós não somos destruídos. É por causa da aliança da graça. É por causa dessa infinita misericórdia de Deus em nosso favor. Mas finalmente, irmãos, em último lugar, um intercessor é alguém que associa oração e ação, devoção e ação. Veja o verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. O intercessor ora e age. Ele lamentou, ele chorou, ele orou, ele jejuou 120 dias. Ele podia pensar: agora Deus, o Senhor vai lá e toca no coração daquele homem. Eu vou ficar aqui no meu canto. Eu vou esperar que aquele homem venha falar comigo. Eu vou esperar que o rei Artaxerxes se converta. Não, ele não fez isso. Ele orou 120 dias. Se agora Deus, eu vou falar com o homem. Eu vou lá, Senhor. Orou e marcou a audiência. Orou e correu atrás. Orou e agiu. Às vezes nós oramos, mas não agimos. Isso é um falso descanso na providência de Deus. Você ora para passar numa prova, mas não estuda. Você ora para arrumar um emprego, mas não sai de casa para bater nas portas e entregar o seu currículo. Você ora para passar num concurso, mas acorda 10 horas da manhã. Ora, mas não age. Neemias era um homem de oração, mas um homem de ação. Ele ora e ele age. Ele toma medidas práticas. Ele vai ao rei. Ele pede cartas ao rei.
Ele toma medidas práticas para restaurar a cidade. Ele chega na cidade e olha a cidade, toma pé da situação, mobiliza o povo, nomeia pessoas certas, na hora certa, para o lugar certo, e enfrenta a oposição. Ele é um homem que está na linha de frente, na ação. Mas ele, para cada ação, ele coloca diante de Deus em oração primeiro. Segundo lugar, o intercessor compreende que o coração do rei está nas mãos de Deus. Que coisa boa! Ele vai conversar com o maior rei da terra. Artaxerxes era a maior autoridade da terra naquela época. E se você notar, os reis daquela época eram tão complicados que ninguém podia entrar assim de qualquer maneira na presença do rei, não. O rei era cheio de milindres e caprichos. Se uma pessoa entrasse atabalhoadamente na presença do rei, podia ser morto. Nem a princesa podia entrar de qualquer maneira. Leia o livro de Esther que você vai notar isso. Não podia entrar assim de qualquer jeito, não. Daí a importância de orar, de preparar o caminho. Mas ele entendia uma coisa: Artaxerxes estava debaixo da autoridade do rei dos reis. Deus podia mudar o coração de Artaxerxes. Por isso ele ora. A melhor maneira de você influenciar a história é orando ao Senhor da história, o Deus Todo-Poderoso. Você quer que o coração das pessoas se dobre? Fale com Deus sobre isso. Fale com Deus sobre isso. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o inclina para onde ele quiser, diz Provérbios 21, versículo 1. Ele vai ao rei confiado no Rei dos Reis, porque ele entende que o impossível dos homens está nas mãos do Deus dos impossíveis. Concluindo, queridos, 120 anos, mais de 120 anos haviam se passado depois do cativeiro. O povo retorna para Jerusalém, sob o comando de Zorobabel, sob o comando de Esdras, sob o comando de Neemias. Começam a construção do templo, mas vem a oposição e a obra para. E porque a obra parou, cada um foi para o campo, construir sua própria casa e abandonou a casa de Deus. Os levitas não podiam se sustentar porque o povo reteve os dízimos. A casa de Deus ficou desamparada e Jerusalém se tornou a cidade despovoada. A cidade de Deus, a casa de Deus, cheio de monturos, de entulho, era uma obra, parece impossível de ser feita. O povo estava lá, debaixo de opróbrio, de miséria, de desânimo, e um homem a 1.500 quilômetros de distância sente esse peso. Fala com Deus acerca deste problema. Era um problema insolúvel, que se arrastava por décadas e décadas. Mas alguém olha para esse problema e disse: vou falar com aquele que tem todo o poder. E ele colocou esta causa diante de Deus e se colocou nas mãos de Deus para ser a resposta para a solução do problema. E Deus agiu, e Deus respondeu. Nossas orações diárias hão de diminuir as nossas preocupações diárias, e os nossos impossíveis serão possíveis diante do Deus dos impossíveis. O que é que você tem nesta noite que é uma causa impossível? O que é que aflige a sua alma? O que é que inquieta o seu coração? O que é que precisa de um milagre? Só um milagre pode trazer solução. Nós estamos diante do Deus de Neemias, o Deus dos céus, grande e temível. Nós não podemos perder isso de vista, senão nós não podemos ser chamados de povo de Deus, de igreja de Deus. E eu quero orar com a igreja hoje, mais uma vez. Eu quero te pedir em nome de Jesus, se você tem uma causa para apresentar a Deus nesta noite, aquela causa que só um milagre, precisa de um milagre, eu quero convidar você para vir aqui, se ajoelhar diante de Deus. Nós vamos colocar essa causa diante do Senhor. Venha apresentar a sua causa ao Senhor nesta noite. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É o Deus da aliança, é o Deus dos céus, é o Deus grande e temível. É o Deus que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra.